Eu me chamo Carla Martins, sou professora, pedagoga na Rede Municipal de São José dos Pinhais. Desde o ano de 2000 eu trabalho nessa rede. Primeiro como professora, depois como pedagoga. Fui diretora do CEMEI Borda Viva, onde eu trabalho hoje, e do CEMEI Mari Silva. E além da minha profissão oficial, eu tenho uma paixão, que é a arte de contar e narrar histórias. Eu fiz pós-graduação, estou concluindo mestrado em literatura infanto e juvenil, pela Fatum Educacional. Hoje eu venho aqui por um convite da nossa diretora do Departamento de Educação Infantil, a nossa querida Sara, que também é uma exímia contadora de histórias, para falar para vocês um pouquinho sobre o Dia do Livro Infantil. Esse dia tem duas datas. Na verdade, ele é comemorado internacionalmente no dia 2 de abril, devido ao pai da literatura infantil, o dinamarquês Hans Christian Andersen. E aqui no Brasil, nós, como não gostamos de uma data só, temos também o dia 18 de abril, que é o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem ao nascimento do nosso querido Monteiro Lobato, que é considerado o Hans Christian Andersen nacional. E claro que esse dia, para todos os contadores de história, é um dia muito especial. Então hoje eu escolhi para vocês um clássico da literatura internacional. E não poderia ser diferente de outro autor. É claro que eu vou trazer uma história do nosso amado Hans Christian Andersen. A história que o consagrou. A história O Patinho Feio. Vamos ouvi-lo? Para entrar no mundo das histórias, é necessário que a gente crie um ambiente de acolhimento, onde as coisas saem do tempo cronológico. Era uma vez um campo verdejante, num verão esplendoroso de céu bem azul. Um campo de muito trigo dourado, cevada verdinha, que era cercado por riachos, e no meio desse campo existia um casarão cercado de animaizinhos. Atrás desse casarão tinha um canal que desaguava num rio. Na época do verão, todos os animaizinhos corriam para o canal, se banhavam naquelas águas e depois voltavam serelepes para o entorno do casarão. Porém, nesta época de verão, as mamães patas todas se recolhiam para um cantinho da relva, próximo aos riachos, porque ali elas buscavam chocar os seus ovinhos e trazer ao mundo novos patinhos. Claro que todas tinham muito orgulho de seus filhotes que iriam depois, no outono, estar nadando por todo o canal. E uma mamãe pata em especial já estava ali há vários dias. Já estava até mesmo cansada, porque o pai foi para longe e ela ali, em cima dos seus ovinhos, no seu ninho, chocando, via a paisagem, via as outras mamães patinhos que já tinham os seus filhotes caminhar, mas ela permanecia ali. Cansada, quase desistindo, escutou um plic, plic, plic. Eram os primeiros patinhos, estavam nascendo os seus filhotes queridos.
E ela, como uma boa mamãe pata, foi logo bicando cada ovinho para ajudá-los. E os pequeninos, os pequeninos, pareciam bolas de penugem branca. Um mais engraçadinho que o outro. E piavam, tentavam se aconchegar na mamãe. E a mamãe os tocava, porque as mamães patas logo ensinam seus filhotes a irem caminhar até o rio, a pularem nas águas. Mas quando ela decidiu fazer isso, percebeu, meio incomodada, que um único ovo, ainda não havia rompido as cascas. E ela ficou mais um pouco. A pata mais velha, que nadava gloriosa pelo canal, parou diante da mamãe pata e seus pequenos filhotinhos e logo foi dizendo: ora, por que não foi ainda com esses pequenos para o canal nadar? Eu não posso, tenho um ovo ainda que não chocou. Mamãe pata, toda encolhida em cima do pequeno ovo e rodeada dos seus filhotinhos, tentava protegê-lo. Mas a senhora pata mais velha olhou de um lado, olhou de outro. Este ovo aí não me parece ovo de pato. Será que a senhora não está enganada e não é lá um ovo de peru? Eu já passei por uma dessas e me aborreci tremendamente, porque perus não gostam de entrar na água. Preste atenção, mamãe pata, é melhor se desfazer logo desse ovo. A mamãe pata, que amava já os seus filhotes, foi logo respondendo: Não, ele só precisa de mais um tempo para romper a casca. E assim a pata mais velha foi nadar com as outras patas. Mamãe pata ficou ali, se fortalecendo, tentando aquecer ainda mais. Mas quando ela olhou, após a saída da mamãe pata mais velha, ela viu que aquele ovo era um ovo muito grande, era um ovo diferente, não era como os outros ovinhos. Será que ela estaria enganada? Só teria certeza quando ele rompesse a casca. Ao final dos seus pensamentos, ela escutou: pique, 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 pique. E uma pequena cabecinha começou a aparecer ali. Mas, além de grande, aquele ovo, ele era cinza. E o patinho que saiu dali de dentro não era como os outros patinhos. Ela não queria dizer, mas ele era muito feio, muito desengonçado, suas penas eram esparrodadas, penugens espalhadas, enquanto os irmãozinhos eram todos pelinhos pequenininhos, branquinhos. Ele tinha o pescoço comprido. Mesmo assim, como toda boa mãe, ela se sentia culpada e pensou que talvez não o tivesse aquecido direito, talvez pela demora, mas quando ele fosse nadar no riacho, no canal com os irmãozinhos, com certeza ele poderia se lavar e sua penugem ficaria mais bonita e graciosa. E assim a mamãe pata fez. Começou a empurrar os seus filhotinhos. E como toda mãe, ela ia dizendo: não tenham medo, mergulhem a cabeça na água. O mundo é grande, muito vasto, mas eu não conheço todo mundo. Existem muitos lugares para além do canal, para além dos entornos do casarão. E se vocês forem graciosos, formosos e inteligentes, poderão ganhar o mundo.
Assim os patinhos, que sempre obedecem às mamães, correram e pluft, pluft e pluft, um por um foram pulando dentro do canal de águas. O nosso patinho desengonçado também mergulhou e nadou graciosamente. Então a mamãe pata logo pensou: peru, ele não é como a pata velha disse, porque ele nada e nada até graciosamente. Posso até ousar dizer que ele nada melhor que os irmãos. Com o tempo ele será gracioso. E assim ela apresentou todo o espaço do canal para os patinhos. Ao final do dia, ela resolveu levá-los para onde os outros patos se reuniam, ao entorno do casarão. Quando chegou lá, foi logo dizendo, como todas as mamães: sejam educadinhos, cumprimentem a pata mais velha, geralmente é a que tem um lacinho de fita vermelha no pé. Isso quer dizer que ela é totalmente protegida pelas pessoas da casa e respeitada pelos outros animais. Cumprimentem-a com reverência. Dobrem suas patinhas, mas não as coloquem muito juntinhas. Patinhos espertos, põem as patinhas para trás. E assim a mamãe foi falando. Quando chegaram ao entorno de todos os patos, cada um olhava para ela e para sua família de maneira suspeitosa. Cochichavam uns com os outros. Imaginem, a gente já tem tantos patos para dividir aqui as nossas enguias. E agora vem mais essa pata aí atrasada, demorando com esses filhotes. E olhem só, alguns são bonitinhos, mas tem alguma coisa errada ali. Existe um pato muito esquisito. Acho que ele é um pato diferente. E assim, os outros patinhos, que também logo rejeitaram o nosso patinho diferente, voaram em cima dele e bicaram e arrancaram penugens, e o patinho tentava se proteger atrás da mamãe. E a mamãe, defensora, dizia: deixem ele é só pequenino, já já ele será como todos. Mas desde aquele momento, a mamãe e o seu filhote já entenderam que as coisas não seriam bem assim. O tempo passou e o nosso patinho continuou a ser excluído dia após dia, sempre deixado de lado, sempre perseguido, até mesmo pelos irmãos, que não gostavam de ficar perto dele. O tempo passou, e o verão que iluminava toda aquela região, o sol que brilhava, começou a se esconder. As folhas do outono começaram a cair. Uma leve brisa começou a surgir e os patinhos ficavam menos tempo na água e todos se recolhiam para suas casas. O patinho sempre era o último, porque ninguém queria andar junto dele. E agora, até mesmo a mamãe o rejeitava. Sempre ele era o último a entrar. Um dia, ele escutou a própria mãe dizendo: seria bom mesmo que ele fosse embora, que procurasse outro lugar, porque eu sou excluída pela comunidade das patas. E muito triste ele ficou. Tentou se esconder no casarão, mas até lá a menina lhe deu um chute e ele foi parar no pântano, onde somente os patos selvagens moravam. Pensou que ali, de repente, poderia ser acolhido, já que os patos selvagens também eram meio que isolados. O que aconteceu? Ele foi se aproximando e dois patos meio matreiros, meio grandões, meio boca-rotas foram logo se aproximando e dizendo: ô grandalhão aí,
que tal você vir com a gente, procurar umas patinhas por aí? E o patinho, que tinha muito medo de ser agredido, foi se encolhendo quando de repente escutou pá, pá, pá. E os 2 patos caíram ensanguentados na sua frente. Ele, temeroso, se escondeu em suas próprias asas, se protegendo. Eram os caçadores que vinham buscar os patos selvagens e levá-los na sua glória de caçadores. Vinham cheios de cães selvagens que farejavam, e o patinho rapidamente procurou arbustos, procurou se esconder. E ali ficou por mais de uma semana, até que ele não escutava mais nenhum barulho de arma. E ele, triste, já acostumado à sua solidão, pensou: o que eu vou fazer agora? Não posso voltar para a casa da mamãe pata. Não posso viver aqui com os patos selvagens, a maioria foi caçado. Tenho que procurar outro lugar. E tentou alçar um voo desajeitado. Conseguiu pular o muro e chegou até uma campina, onde havia um casebre. Um casebre muito desajeitado. Mas ele pensou: todos dizem que eu sou desajeitado. Quem sabe aqui não é a minha casa. Ao se aproximar, viu que a porta estava aberta, as janelas eram tortas, havia folhas pelo chão, e foi se aconchegando no cantinho da cozinha. O que o nosso amiguinho não sabia era que ali morava uma velha, um gato e uma galinha. E a velha, meia banguela, meia arrastando chinela, tinha o gato como seu filhinho querido. O gato impertinava-se todo, iluminava os olhos e ela achava que eram 2 lanternas. A galinha, ela achava que era sua filhinha, porque a galinha lhe dava ovos para se alimentar todos os dias. Na manhã seguinte, quando ela encontrou o nosso patinho, o que ela fez? Pensou logo assim: já sei, esse aí parece um ganso. Pato não é, mas se for um ganso ou uma gansa, quem sabe o ovo é maior e vou poder me alimentar melhor. E assim ela deixou o nosso patinho ficar ali. O que ela não sabia é que o gato e a galinha não gostavam de dividir os seus reinados e implicavam o tempo todo com o nosso patinho, que, claro, não colocou nenhum ovo. Afinal, ele era um pato. Não era? Ou não? Assim, semana após semana, a mulher irritada xingava o patinho, o gato e a galinha picavam e falavam que ele para nada servia. O nosso patinho era resistente, era forte, quase nunca se abatia. Não chorava tão pouco, mas estava cansado de tanto sofrimento. E um dia tentou conversar com a galinha. A galinha foi logo dizendo para ele: deixe de bobagem, para que você quer alcançar um lugar de ser feliz? Ser feliz para quê? Basta você dar alguns ovos aí para Nossa Senhora, ou quem sabe você aprenda a ficar impertinado e iluminar os olhos como o gato, que é a preciosidade dele. Faça alguma coisa de útil nesta vida. Mas o patinho decidiu que teria que ir embora, porque ele sabia, em seu coração, que nada daquilo ele poderia fazer. Então, mais uma vez, ele foi embora. Saiu, foi para longe. Porém, nem mesmo para o lago ou para o canal ele podia voltar. Ele procurou pequenas poças de água, que neste tempo já não mais estavam quentinhas, porque o outono foi-se embora também.
assim como as estações passam. E o frio começou a chegar e até os patinhos sentem frio. O nosso patinho andava circularmente, nadava, tentando não deixar que a água congelasse. Mas ele estava cansado, muito cansado. E às vezes ele adormecia e a água congelava sua pele. Mas, de repente, ele olhava para o céu e o céu ainda estava ali, azul, brilhante, e ele via pássaros, ele via aves diferentes. Até que no seu olhar, ele olhou, limpou os olhos e viu grandes aves de asas graciosas. Eram aves com pescoços enormes. E elas voavam alto e abaixavam no rio, mais longe de onde ele estava. Ele se encantou e ele disse: que aves são essas? Eu não as conheço, nunca as vi, mas elas são lindas, como eu queria me aproximar delas. Mas mesmo na sua euforia, ele se recolhia, porque ele lembrava de tudo que lhe disseram. Você é feio, você é desengonçado, você não serve para nada. Então ele pensava: como eu posso me aproximar de tão graciosas aves? Elas com certeza não irão querer alguém tão feio perto delas. E assim, ele passou todo o inverno. Mas, por mais que ele sofresse, algo de esperança existia no ar. E como as estações passam, o inverno também começou a ir embora. E no céu, no céu, surgiu um lindo dourado, cheio de raios, e foi aquecendo a água, aquecendo o nosso patinho feio. A água foi aparecendo por debaixo do gelo, foi ficando mais limpa, e o patinho foi percebendo que aquele espaço já não comportava mais o seu corpinho. Ele não tinha se visto mais no reflexo da água. Ele percebeu que havia crescido, que estava diferente. E ao se olhar, escutou o grasnar de outras aves. E olhou para o céu e elas estavam lá. Eram aquelas lindas aves maravilhosas, brancas, enormes. E pasmem, elas vieram ter com ele. Pousaram pertinho dele e o reverenciaram. Ele logo pensou: mas o que está acontecendo? Elas o convidaram para ir com elas para o grande lago que desaguava no oceano. E ele pensou: mas eu sou feio, eu sou tão insignificante, não sirvo para nada, não sei voar como vocês. Até que, como uma verdadeira mãe, uma cisne se aproximou dele, tocou em seu pescocinho, fez com que ele se olhasse muito firmemente no reflexo da água. E ali ele se percebeu. Ele era como elas. Seu pelo, suas penas, sua plumagem agora eram lindas penas brancas. O seu pescoço, o seu pescoço era gracioso, ele era muito lindo. E ele não acreditava em tanto encantamento.
Até mesmo as pessoas da região que moravam em volta vinham saudá-lo. E as crianças jogavam pão, milho, todos faziam reverências ao mais belo cisne que já foi visto em toda a história daquele canal, daquele lago. E então, o nosso patinho, pela primeira vez, pôde sorrir e descobriu seu verdadeiro caminho, descobriu para que ele tinha vindo a esse mundo e se tornou o cisne mais feliz que podemos encontrar. Essa é a história do Patinho Feio, uma obra do nosso amado Hans Christian Andersen, que o coroou como um dos melhores escritores desta época. Inclusive, nós atualmente, desde o ano de 1956, temos a premiação com a medalha Hans Christian Andersen, que acontece em Copenhague a cada 2 anos para os melhores livros de literatura infantil que podem existir e também para os melhores ilustradores, sendo que o nosso país, o Brasil, já foi premiado com 2 grandes escritoras, Lígia Bojunga e Ana Maria Machado, e também com o nosso ilustrador Roger Mello. Hans Christian Andersen foi então o pai da literatura infantil. Gratidão, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser pode me acompanhar no canal do YouTube, é só procurar pela Carla Martins ou pelo grupo Reconectar Histórias. Até breve!